E aí, sabe quando a gente pensa em comunicação? A primeira imagem que vem é bem simples, né? Alguém fala, outra pessoa escuta. Mas olha, a verdade é que toda conversa é uma atividade social muito mais complexa e fascinante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso e esquecer um pouco essa ideia de emissor e receptor para entender a dinâmica real por trás de um diálogo. Beleza. Então, para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Quem é que participa de uma conversa de verdade? A resposta parece óbvia, né? Mas a gente vai ver que tem muita coisa rolando por trás dos panos em cada troca de palavras. E para a gente não se perder nessa exploração, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que comunicar é muito mais do que só falar e ouvir. Depois, a gente foca no papel superativo de quem escuta. Aí a gente entra na dança dos interlocutores, vê como o contexto muda absolutamente tudo e, no final, a gente fecha com uma reflexão para amarrar as ideias. Então, vamos lá. Primeiro ponto, é bem mais do que só falar e ouvir. A ideia aqui é desembrulhar essa atividade social que acontece em toda e qualquer conversa. A base de tudo é entender o seguinte: comunicação não é uma coisa parada, estática. Pelo contrário, é uma atividade social super dinâmica em que as pessoas estão juntas construindo um significado. Pensa assim, não é como se alguém enviasse um pacote de informação fechado. É mais como se a gente estivesse construindo algo junto, tijolo por tijolo. E essa ideia de construir junto leva a gente direto para o nosso segundo ponto: o papel ativo de quem ouve. Aquela noção antiga de que o receptor é só, sei lá, um balde onde a gente joga informação, isso aí já era. Para a gente entender melhor esse papel ativo, a linguística traz um termo mais técnico, mas bem útil: locutário. O que ele significa? Basicamente, é a pessoa para quem a mensagem é dirigida. Parece simples, né? Mas o pulo do gato está no que essa pessoa faz com a mensagem. Olha só como a coisa é complexa. O locutário não está só parado, ouvindo. Não mesmo. Ele está decodificando a mensagem com base no seu próprio mundo, no seu contexto, nas suas experiências. Está interpretando as intenções, sacando as ironias, lendo as entrelinhas. E o mais doido, ao mesmo tempo, já está formulando uma resposta na cabeça, mesmo que não fale nada. A mente está a mil o tempo todo. Bom, se quem ouve está trabalhando tanto assim, fica claro que a comunicação não é uma rua de mão única, certo? E é aí que a gente chega na nossa terceira parte, a dança dos interlocutores. A gente sai da ideia de uma via de sentido único para pensar numa troca, num bate-bola. Para entender essa dança, vamos só relembrar os papéis que a gente já viu. De um lado tem o locutor, que é quem produz a fala, quem está falando. Do outro, o locutário, que é para quem a fala se destina. Beleza, mas como é que essas duas peças se encaixam? E é aqui que entra o conceito que amarra tudo: interlocutor. O que é isso? É o termo guarda-chuva para qualquer pessoa que participa de um diálogo. É simples assim: se tem gente conversando, tem interlocutores ali. E essa relação entre os interlocutores funciona com base em duas dinâmicas que são chave. A primeira é a reciprocidade. Sabe, aquela troca constante de turnos, uma hora um fala, outra hora o outro escuta? A segunda é a interinfluência. O que uma pessoa fala é totalmente moldado pelo que ela acha que a outra pessoa já sabe ou pelo que ela imagina que a outra quer ouvir. A gente está o tempo todo ajustando o nosso discurso para o outro. E essa tabela aqui ajuda a gente a ver o quadro completo. O locutor é quem gera a mensagem, é o eu da história. O locutário é para quem a mensagem se destina, o outro que interpreta ativamente. E os interlocutores? Somos todos nós, o grupo todo que está na troca, com esses papéis mudando sem parar. O ponto central é esse: num diálogo, todo mundo é interlocutor. E a gente fica trocando de chapéu o tempo todo, hora de locutor, hora de locutário. Mas não para por aí. As palavras sozinhas não contam a história toda, né? Por isso, vamos para o nosso quarto ponto para ver que o contexto muda tudo. Existem vários fatores, quase invisíveis, que definem como a gente interage. O primeiro desses fatores é o que a gente chama de lugar social. É basicamente o papel que cada um tem na sociedade. Pensa só, uma conversa entre professor e aluno é de um jeito. Agora, uma conversa entre dois amigos vendo um jogo de futebol é completamente diferente, né? O nosso papel social dita as regras do jogo, define o tom da conversa. Depois vem o conhecimento compartilhado. A comunicação simplesmente flui muito melhor quando as pessoas compartilham um repertório em comum. Sabe, falam a mesma língua, têm as mesmas referências de cultura, piadas internas, experiências parecidas. Quanto mais coisas em comum nesse banco de dados compartilhado, mais fácil e natural a conversa fica.
E por último, mas não menos importante, a intencionalidade. Ninguém fala por falar, né? A gente sempre tem um objetivo: convencer, informar, desabafar, pedir alguma coisa. E quem tá ouvindo não reage só às palavras que saem da boca, mas a essa intenção que a gente percebe. Por isso que sacar a intenção por trás da fala é tão crucial para entender a mensagem de verdade. Bom, com todas essas peças do quebra-cabeça no lugar, a gente chega na nossa última parte, uma reflexão final para a gente, quem sabe, redefinir um pouco o que a gente entende como a arte de conversar. E para fechar com chave de ouro, a fonte que a gente usou para essa análise traz uma citação que é, assim, perfeita. Ela captura a essência dessa natureza compartilhada da comunicação. E a frase é do filósofo Michel de Montaigne. Olha que genial! A fala pertence metade a quem fala e metade a quem ouve. Pronto, essa frase resume com uma perfeição incrível tudo o que a gente conversou aqui. Comunicação não é posse de ninguém, é parceria. É um lembrete de que em qualquer diálogo, todo mundo que está ali é coautor do significado que está sendo criado.